Olá, meu nome é Vitor e hoje eu vou apresentar a vocês o nosso projeto e o grupo responsável por ele, composto pelo Anderson, Francisco, José, Nathaniel, Osvaldo, Tiago, Vinícius e eu. Nós somos alunos de Engenharia de Computação na UFC e juntos nós desenvolvemos um Pedra, Papel, Tesoura, um jogo, na disciplina de Eletrônica Digital, dos professores Edilson e Nicolas, utilizando diversos componentes eletrônicos, que nós iremos explicar ao longo desta apresentação. Para resumir, nós temos botões, que vão representar as 3 jogadas do Pedra, Papel, Tesoura, e um placar monitorado com LEDs, que eles vão acender em caso de vitória. O jogo termina quando alguém vence 2 rodadas. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre os materiais que utilizamos. O nosso primeiro componente é o Arduino Uno, uma plataforma programável de prototipagem eletrônica, fundamental para o controle e a comunicação entre os componentes do nosso jogo. É nele que está a lógica por trás dos acionamentos dos botões, ou seja, saber quais botões estão sendo clicados. Temos 6 botões, 3 para cada jogador, representando as jogadas de pedra, papel e tesoura. Por fim, nós temos os resistores de 3,6 kΩ, que eles limitam a corrente elétrica, protegendo os nossos componentes. E os jumpers, os fios que fazem as conexões entre os pinos dos componentes. O circuito integrado 7408 é uma porta lógica AND que nos ajuda a tomar decisões baseadas nos seus múltiplos sinais de entrada, que é utilizada para definir quando ações específicas devem ser executadas, dependendo das condições do nosso jogo. O circuito integrado 7474 é um flip-flop que utilizamos no nosso jogo. Ele permite armazenar e processar dados binários, por isso desempenha um papel muito importante no controle lógico e é o coração do circuito do nosso placar. Outro material é o módulo 8810, que é um equipamento voltado para a montagem de circuitos digitais, que foi utilizado para montar o nosso placar. Ele é conectado ao Arduino e é responsável por monitorar os LEDs e as chaves que integram o nosso sistema. Do módulo 8810, nós utilizamos 4 LEDs de monitoramento, 2 para cada jogador. Sempre que um jogador ganha uma rodada, um LED deve acender. São utilizadas ainda 2 chaves de entrada, uma para atualizar o placar, quando alguém vence uma rodada, e outra para resetar o placar, quando alguém vence o jogo. Usaremos os fios laranjas para as entradas Ds, os fios pretos para o terra e os fios vermelhos para os VCC. Teremos os jumpers brancos para as saídas Qs do flip-flops e os jumpers azuis para os pinos clear. Com os jumpers verdes conectamos o preset ao Q barrado, com os jumpers amarelos o clock. Essa construção foi pensada com base na tabela de funções, onde o preset e o clear iam definir a saída como alto quando o jogador tivesse marcado um ponto, e iriam definir a saída como baixo quando o botão de limpar estivesse ativo, e quando não fosse nenhum desses dois casos, a saída seria o valor de D assim que detectasse no clock uma subida. Bem, para o nosso placar digital, estamos considerando 2 CIs flip-flop. Esse mais à esquerda será do jogador 1, enquanto que o CI mais à direita será do jogador 2, e de um CI AND. Além disso, as chaves apenas para testes, a configuração da chave do jogador 1 a gente colocou na chave C, enquanto que na do jogador 2 na chave D. O B a gente deixou para fazer o clock, já que a gente está fazendo a atualização de pontos, quando houver de fato a colocação de pontos ou de um empate, num pulso de clock. Um pulso é com borda com subida. E na chave J a gente apresenta o reset. Por exemplo, se der um pulso, apenas um pulso, como aqui nós estamos zerados, os 2 jogadores, e ninguém marcou ponto. Mas se, por exemplo, o jogador 1 ele marca um ponto, após a subida, esse ponto vai ser de fato marcado. Se houver novamente um empate, C e D não marcaram nada, o flip-flop tem a obrigação de preservar esse valor, já que não há nenhuma marcação de novo ponto. Se caso o jogador 2 marque um ponto na subida, a gente tem a atualização da primeira pontuação do jogador 2, que é configurada a partir desse segundo do flip-flop mais à direita.
O mesmo se houver um empate, nada muda. Se um jogador 1, por sua vez, agora marcou novamente mais um ponto, esse ponto só vai ser contabilizado e de fato percebido como novo ponto se este ponto aqui ele estiver de fato assinalado como alto. Por isso a necessidade da porta end. A end serve justamente para validar que há uma segunda pontuação. Como nós podemos dizer. A chave J ela serve para resetar. Em explicações gerais, o flip-flop é configurado principalmente pela parte inferior desse primeiro CI. Ele é responsável por ativar em alto o LED de monitoração L7. Enquanto que o flip-flop na parte superior, configurado na parte superior, responsável pela segunda pontuação do jogador do 1, que está representado no LED de monitoração L6. Para o segundo flip-flop, para o segundo CI de flip-flop, tipo D, o inferior será responsável pela primeira pontuação, L3, enquanto que o superior para a segunda pontuação, L2. No nosso projeto, o Arduino atua como controlador principal do jogo Pedra, Papel, Tesoura entre dois jogadores. Ele recebe os comandos de cada jogador, que escolhem entre pedra, papel ou tesoura pressionando um botão. A partir dessas escolhas, o Arduino compara as jogadas para determinar quem venceu ou se houve um empate. Aqui nós temos o esquemático de como nós devemos montar o circuito com o nosso Arduino e com os botões. Primeiramente, dispõe os botões como ilustrado na imagem. Conecte uma das entradas no negativo com resistores e a outra entrada você conecta no positivo com jumpers. Aqui é necessário prestar bastante atenção em como você conecta os botões com o Arduino. As entradas 2, 3 e 4 são respectivamente pedra, papel e tesoura do jogador 1, enquanto as entradas 5, 6 e 7 são respectivamente pedra, papel e tesoura do jogador 2. Para saber o que um botão vai fazer ao você clicar, você tem que se atentar aonde você colocou esse botão. Se você conectou um botão à entrada 2 do Arduino, quer dizer que esse botão será a pedra do jogador 1. Já as saídas 8 e 9 representam o resultado da partida. Se o jogador 1 venceu, a entrada 8 vai mandar 5 volts para o placar e a entrada 9 vai mandar 0. Se o jogador 2 ganhar a partida, a entrada 9 vai mandar 5 volts para o placar e a entrada 8 vai mandar 0. Se houver um empate, as duas entradas vão enviar 0 volts para o placar. Também é necessário ressaltar que para que a protoboard funcione é necessário ligar a linha vermelha positiva na alimentação do módulo e a linha preta ou azul, dependendo da sua protoboard, no aterramento do módulo. Agora, falando dos CIs, eles são pequenos chips que realizam tarefas específicas em um circuito eletrônico. Eles funcionam como bloquinhos de lógica, recebem sinais de entrada e, com base em como foram projetados, produzem uma saída. Por exemplo, eles podem comparar sinais elétricos e decidir se algo deve ser ligado ou desligado. Olá pessoal, então aqui a gente vai mostrar como funciona o nosso pedra, papel, tesoura digital. A gente tem dois sets de botões, pedra, papel, tesoura para cada jogador, para o da esquerda e para o da direita. Aqui em cima a gente tem o placar. Para atualizar o placar a gente tem que girar a chave C e para resetar o placar a gente tem que girar a chave J. Fazer uma simulação de empate aqui, se a gente fizer papel, papel, pedra, pedra, papel, papel e tesoura, tesoura, se eu atualizar o placar nada acontece porque foi empate. Agora eu vou fazer uma situação em que alguém ganha. Se eu fizer pedra e papel, o papel ganha da pedra, que foi da esquerda. Se eu fizer papel e tesoura, a tesoura ganha. Então aqui a gente está 2-0 no placar. Para a gente resetar, a gente tem que apertar a chave J. Tesoura e pedra. A pedra ganha da tesoura, ou seja, o da esquerda ganhou. Se eu fizer papel e pedra, o papel ganha da pedra, que foi o da esquerda. Vamos resetar o placar de novo. Papel e pedra, papel ganha da pedra, tesoura e pedra, a pedra ganha da tesoura, pedra e tesoura, a pedra ganha da tesoura. Bem, pessoal, chegamos ao fim do vídeo. Esperamos que tenham gostado dessa experiência e que seu interesse por eletrônica digital tenha sido desenvolvido. Todos da nossa equipe agradecem pela sua atenção. Agora é o momento de colocar o que você aprendeu em prática.